Já estamos de volta com você feliz. Daqui a pouquinho a gente vai mandar beijo para todo mundo que interage com a gente através das redes sociais, tá? Então, se você não segue ainda, segue a gente aí no Instagram, @tvfeliz, tá? Tem também a nossa página no Facebook, TV Feliz Oficial. Tem as nossas páginas pessoais também, né? Que é o meu Instagram, é o @paulinhomartim. E o seu? Tá postando muito por lá? Muito. E você? Eu também, sempre, né? A gente sempre tá postando. Tá passando aqui embaixo, ó, @Paulinho Martim, tá? Super e o fácil. da Luísa? Meu é Luísa Tavares, com Z. Segue a gente aí, com Segue Z e aí. 2 S no final, né? Já isso decorei. Agora, vamos falar sobre empreendedorismo, mas sim. segmentado, tá? Para o seu público, Ótimo. inclusive. Olha, o empreendedorismo tem se mostrado, né, um grande aliado para a conciliação dos afazeres de casa e a forma de ganhar dinheiro, obviamente, né? E as mulheres brasileiras, olha aí, vocês estão arrasando, viu? Estão à frente dos homens na criação de novos negócios. E no mês, né, que se vive o Agosto Lilás, o empoderamento feminino é comprovado por pesquisa. Legal, é isso aí, né? Paulo, mas quando se trata de negócios já estabelecidos, elas mostram presença menor que a do sexo masculino. As informações estão em uma pesquisa coordenada no Brasil pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E para refletir sobre essa pesquisa, tirar dúvida, né? A gente está recebendo hoje o consultor Távio Almeida. Seja muito bem-vindo, Távio, tudo bem? Obrigado. Bem-vindo, Távio, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. É um assunto que está interessado, todo mundo está interessado, né, Paulo? Mulheres, homens, como é que você sente hoje essa coisa do empreendedorismo? O empreendedorismo feminino ele vem crescendo muito. Na verdade, o empreendedorismo no geral vem crescendo muito no Brasil, né? Diante dessa crise, desse momento aí complicado que a gente vem passando ainda, muitas pessoas estão sendo demitidas e buscando através do empreendedorismo, aí por necessidade, né, muitas vezes, a empreender, a criar novos negócios. Então, tem sido uma saída para muita gente se manter aí vivo, né, Luísa? Agora, embora sejam as mulheres, né, mais empreendedoras, por que elas ainda se mostram menos presentes, né, no mundo dos negócios? No geral, Paulo, ainda existe, infelizmente, uma disparidade muito grande entre os cargos de gestão, né, de liderança nas empresas, sendo muito mais ocupados por homens do que mulheres. Existe aí uma questão histórica, né, uma questão cultural histórica de que antigamente a mulher era para estar em casa, né, como dona de casa, né, cuidando dos filhos e tudo mais. Isso vem mudando ao longo do tempo. Então, mas ainda há um número excessivo, maior de homens ocupando esses cargos de gestão. Porém, tem alguns fatores que estão acontecendo no mundo que estão trazendo mudança nesse aspecto, né? O tempo de escolaridade das mulheres, por exemplo, ele é maior do que o dos homens, né? O tempo médio de escolaridade. Então, isso está fazendo com que as mulheres, além das suas capacidades já naturais do sexo feminino, algumas características que as possibilitam, né, ser mais multitarefa do que os homens, tem aquela história do sexto sentido, existem alguns aspectos aí que ajudam a ocupar cargos de gestão melhor do que homens. E à medida que isso está acontecendo, a gente está vendo uma mudança, mas de fato, se você pegar dados atuais, ainda predomina, infelizmente, os homens nesses cargos. Por pouco tempo. Mas, felizmente, elas estão mudando isso, né? Verdade. É bom, justamente. E você acredita que o resultado do empoderamento das mulheres tem a ver com isso? Acredito com esse crescimento, né, da gente querer empreender, a gente se garantir, vamos dizer assim, a gente confiar mais, né, no nosso taco, vamos dizer assim. Porque antes a gente não tinha esse incentivo. E hoje, como a gente está se sentindo mais empoderada, a gente está se sentindo com mais, vamos dizer assim, com mais vontade, a gente está, né, se garantindo mais. Tem tudo a ver, né, isso? Sem dúvida, acredito muito nisso. São fatores importantes, a própria autoestima, etc., né, fora esses fatores que eu já falei, da preparação, da escolaridade, mas tem alguns fatores que são importantes que a estrutura familiar está mudando bastante. Antes era muito comum você ver famílias grandes, né, com 4, 5, a minha família em si são 5 filhos, né, e hoje em dia os casais estão tendo 1, 2 filhos e alguns optando por pela não paternidade, vamos dizer assim. Isso, queira ou não queira, faz com que sobre mais tempo, né, a mulher tenha mais tempo
para buscar isso, porque mesmo a gente tratando dessas questões de que a mulher antigamente era muito vista por estar em casa cuidando dos filhos, mas é quem realmente tem esse papel principal nas famílias de modo geral. Então, essa própria mudança da estrutura familiar vem contribuindo para isso também. Os dados dessa pesquisa que vocês citaram mostram que ainda, né, grande parte das empresas, a maioria delas, são comandadas por homens. O que a gente teve o crescimento foi nos últimos 3 anos, onde a taxa de abertura de negócio por mulheres foi maior, né? Mas, de modo geral, há uma tendência a esses novos negócios que estão surgindo, voltados à internet, à criatividade, né? Muitos influenciadores digitais. Você vê uma predominância muito maior da mulher, ela tem mais habilidade para lidar com esse tipo de negócio, e são os negócios do futuro. Então, há realmente uma perspectiva muito boa para as mulheres, para que esse empoderamento aconteça em uma velocidade cada vez maior. Né? Segurem as mulheres, tá, querido? Mas isso é muito bom mesmo, né? Tirar essa coisa, esse pensamento de que a mulher ela não pode estar, esse né, estigma, no mundo dos né? negócios, esse estigma, justamente elas estão arrasando cada vez mais. E né? como ele falou, é interessante, porque realmente tem tudo a ver. Hoje em dia na internet, como a gente até já comentou aqui com outros convidados no nosso programa, falando sobre negócios, empreendedorismo, na internet as mulheres estão bombando. Quantas lojas existem aí virtuais, né? O e-commerce que a gente conhece, que a gente já falou sobre. Então, acho que 90% desses negócios são de mulheres, né? Mulheres que estão botando na cara mesmo e estão crescendo cada vez mais. E é muito legal, né, Paulo? Com certeza, é muito legal ver que as mulheres estão cada vez mais dominando o mundo dos negócios, né? Apesar de que, infelizmente, ainda questões de salários e de cargos, os homens ocupam mais do que elas, mas eu acho que ainda vocês têm que lutar, mudando, né? Tá mudando, vai a gente mudar. já tá notando não é essa rápido, preferência, né? Mas a gente já vai essa mudança. mudando, exatamente. Coisa boa, né? E falando já em empreendedorismo, né? Nessa questão, as mulheres elas empreendem mais por necessidade do que os homens, no caso? Sem dúvida. O fato desse período que houve esse aumento da abertura de empresas por mulheres mostra que, de fato, grande parte, o principal fator tem sido a necessidade, porque a mulher está precisando complementar a renda, né, familiar, e aí ela tem empreendido muito mais por necessidade. Precisa ter uma renda maior, eu preciso buscar um negócio. Então, a questão do empreendedorismo por escolha, eu quero abrir um negócio, etc., etc., nos homens ainda é um pouco maior historicamente. E o que é necessário para que uma dona de casa que deseja empreender ainda não sabe como fazer? Como é que é o processo? Quais são os conselhos que você daria para essas mulheres que estão assistindo a gente, Otávio? Olha, são muitos conselhos que a gente pode dar, mas eu queria resumir alguns pontos importantes, porque assim, abrir um negócio, primeiro precisa ficar claro para todo mundo que quem tem um negócio trabalha muito mais do que quem é o empregado. O empregado ele se limita às suas preocupações ao horário de trabalho, bateu o ponto, foi para casa. No geral, a grande maioria das pessoas terminam o seu trabalho ali. Então, é preciso ter muita consciência de que você precisa trabalhar muito mais, se dedicar muito mais a um negócio e ter esse espírito empreendedor, ele é fundamental, de entender que até no final de semana, muitas vezes, principalmente quem trabalha com internet, vai estar trabalhando, né? E não poder se desligar totalmente. Porém, a questão do fator de fazer algo que a pessoa se identifique e tenha talento para aquilo é outro fator importante, porque tem gente que, eu vou na onda aqui, tem muita gente fazendo bolo. Poxa, eu gosto de comer bolo, vou montar um negócio de bolo, mas não é porque eu gosto de comer bolo que eu vou montar um negócio de bolo, mas porque eu tenha talento para aquilo, eu goste daquilo, eu tenho que investir tempo demais nisso. Então, esses são fatores principais que precisam ser colocados, né, na balança antes de ir atrás de empreender. A gente costuma dizer, né, nas nossas consultorias que empreender no Brasil é você pular de um precipício sem paraquedas e ter que construir o paraquedas na queda. Então, muitas vezes você entra sem apoio governamental, sem recursos, sem financiamento de nada, sem muitas vezes uma escolaridade de base, de preparação para empreender e vai ter que criar aquele negócio. Então, quanto menos risco a pessoa correr, melhor, né? É verdade, é importante aí, é por isso que é preciso fazer um planejamento, né? E neste caso, como é que entra aí a questão do planejamento familiar? Como você até já falou, a questão da estrutura familiar está mudando, né? Inclusive tem homens que estão em casa e mulheres que estão trabalhando, né? Isso, a gente tem visto ultimamente muita reportagem sobre isso, né? A mudança desse perfil
de alguns homens escolhendo cuidar de casa, cuidar dos filhos, e a mulher, né, realmente empreendendo, etc. O planejamento ele é fundamental, principalmente no sentido de entender o tempo que um negócio desse leva para maturar, né? Às vezes se vê os casos que aparecem na mídia, muito mais os casos de sucesso, de pessoas que em 6 meses montaram um negócio, ficaram milionários. É muito bonito ver isso em casos pontuais, porém, no geral, os negócios levam tempo para maturar, para dar retorno. E quem vai empreender, principalmente as mulheres que vão empreender, que elas vão ter as responsabilidades em casa, os filhos ainda dependem, né, desse apoio dela. Claro, ela tem essa vantagem, a mulher, de ser mais multitarefa, etc. Mas ter esse cuidado de entender que ela vai plantar algo para colher com um tempo um pouco maior, né? Agora, tá, uma pessoa que tenha um dom para o artesanato, culinária, ou até para roupas, né? Como a gente falou, moda, beleza. Ela deseja lucrar com isso, mas ela não tem conhecimento sobre a administração. Dá para ter sucesso? Dá para fazer uma empresa crescer? Olha, não vou dizer que não dê, pode ser que dê, mas é um risco muito maior, né? É aquela história do pular do precipício. Ela vai pular sem algumas ferramentas importantes para construir o paraquedas, né? Tem casos de pessoas que têm sucesso, que conseguem fazer que o negócio evolua a ponto dela poder contratar pessoas que vão dar o suporte a ela, sejam funcionários ou assessorias, ou fazer cursos durante, né, a caminhada da empresa, mas o risco é muito maior. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma estatística muito alta de negócios que fecham nos primeiros anos. Então, mais de 70% dos negócios não passam dos 3 primeiros anos. Ou seja, tem muita gente empreendendo por necessidade, mas não se prepara, não conhece sobre gestão. Às vezes as pessoas acham que a administração, basta o bom senso, é saber somar, dividir, não é bem isso. Tem princípios de gestão importantes que precisam ser considerados. Então, é importante buscar esse conhecimento, seja o antes é o ideal, mas se não, pelo menos o durante. Buscar cursos, não cansar. Por isso que eu disse, quem empreende trabalha muito mais do que quem é só empregado. O empregado ele vai se limitar a fazer as suas responsabilidades. Acho que é um dos motivos que você falou que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Por quê? Elas se veem com muito trabalho, com muitas tarefas, elas não estão preparadas e elas acabam achando que é uma coisa, mas é outra, totalmente diferente. Elas acham que é fácil, que ela basta o talento e ela vai conseguir administrar. E não é assim, né? É isso que a gente sempre diz, que não é fácil, tem que ter determinação, tem que ter força de vontade. Se você quer mesmo fazer isso, se você quer ganhar a sua vida com isso, você tem que ter isso em mente, né? De que não basta só o talento. E aí também tem que procurar a ajuda de um contador, de um advogado. Sim. Tem várias coisas em jogo. Para encerrar a nossa entrevista, quais são os erros mais comuns no contexto da mulher empreendedora? Olha, eu diria não só da mulher, mas em geral, em toda a questão do empreendedorismo, boa parte dos principais erros estão em não planejar normalmente, né, esse início do negócio, não prever esse tempo de maturação, né, e em específico para o caso das mulheres, é saber especificamente separar o tempo, determinar o tempo que vai se dedicar a cada uma das coisas. É por isso que algumas mulheres têm buscado negócios mais flexíveis em termos de tempo. Porém, isso é um grande desafio para as mulheres, né? Muitas erram bastante nesse sentido de, não, o negócio vai ser mais flexível, é meu, então eu vou trabalhar só às noites. E aí acaba que isso pode ser um erro, porque o negócio pode depender de mais tempo dela do que o que ela dispõe. Então, vê muito bem quanto tempo aquele negócio vai precisar, né, do dono ali dentro. Tem gente que monta, por exemplo, franquias, acha que não, a franquia é tudo formatado, eu vou lá só pagar pelo negócio e não preciso pisar lá. Não é bem assim. Uma grande parte de erro é não estar acompanhando o negócio, né, fazer com que ele dê certo. Então, são fatores importantes para serem considerados. Olha, pensando em empreender, o mais importante é estudar, né? Estudar seu público, estudar aquilo que você quer, como você vai planejar. E é por isso que a gente trouxe várias dúvidas aqui com o nosso convidado. Muito obrigado pela sua participação e volte mais vezes trazendo outros temas para a gente. Obrigado, boa tarde a todos.